Bom dia, galerinha, tudo bem? Espero que esteja bem com vocês, né? Damos continuidade, então, às nossas aulas, tá? E bom, né, que o Enem foi adiado, vocês vão ter bastante tempo para estudar, não tem desculpa, hein, pessoal? Não chega no final do ano, porque essa pandemia não pude estudar. Pode ser, vamos lá, hein? Vamos lá estudando, fazendo a nossa parte. Bem, pessoal, vamos agora para a parte C. Nós estamos na Química, na aula 9, se seguirem lá, né? Aula 9, 3C. 3C, que é Química Orgânica. Depois da Química Orgânica, tudo ficou diferente, está em todo lugar, no dia a dia da gente. Bem, pessoal, então o que a gente já estudou? Nós vamos dar continuidade ao estudo das funções orgânicas. Nossa, na inorgânica a gente só tem ácido, base, sal e óxido, né? Que tem N funções diferentes que vocês têm que gravar, distinguir que função é e dar o nome aos compostos, né? Mas não é bicho de sete cabeças, não. Se todo mundo conseguiu, vocês conseguem também. Bem, a primeira função que a gente estudou, importante, porque hoje a definição de química orgânica é química que estuda os hidrocarbonetos e seus derivados, né? Nós estudamos os hidrocarbonetos, né? Que a gente costuma representar por RH, não é recursos humanos, não. O R é um radical orgânico e o H quer dizer que todo hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, né? Então são formados por carbono e hidrogênio. Então, nos hidrocarbonetos, nós temos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os aromáticos, lembrem-se lá, de cadeias normais e de cadeias ramificadas. Depois dos hidrocarbonetos, nós estudamos os derivados halogenados ou aletos orgânicos, que a gente costuma representar por RX, sendo X a substituição de um hidrogênio por um halogênio da família 7A, ou flúor, cloro, bromo, iodo, qualquer um desses elementos, né? Então, só para lembrar aqui, gente, como é que a gente dá nome para vamos colocar aqui, CH3. Como é que eu dou um nome? Sempre nós temos um nome oficial e um nome usual para o elemento. Qual é o nome oficial da IUPAC para esse elemento aqui? Então, eu ponho o nome do halogênio como se ele fosse um radical qualquer. Então, eu colocaria aqui o nome do halogênio, que seria cloro, e o nome do hidrocarboneto correspondente. Qual é o hidrocarboneto que tem um carbono só? Seria o metano. Então, aqui seria clorometano, né? Clorometano. Como seria a nomenclatura usual? A nomenclatura usual, nós temos que usar o halogênio na forma de eto. Então, seria cloreto, de, e o nome daí daqui, onde estiver ligado, radical. Só para não esquecer, dá uma lembradinha. Cloreto de metil, ou cloreto de metila. Fica mais bonitinho quando eu uso ila nos derivados halogenados, né? Clorometano seria o nome oficial e cloreto de metila seria o nome usual. Então, agora sabemos que nós temos que dar os dois nomes, né? Lá nos hidrocarbonetos nós tínhamos um nome só. Na última aula, nós vimos compostos muito importantes e nos exercícios, um deles está com... Todo mundo errou. Todo mundo tirou 8, valia 10 todos, porque estão fazendo os exercícios todos iguais, né, gente? Não sei de onde que estão tirando, tal, isso não interessa, cada um dono da sua cabeça, mas todos os exercícios estavam iguais. Eu dei lá um exercício, nem me lembro qual, mas isso não importa, importa que vocês aprendam, tá? Vocês errem no teste, não tem problema, só pode errar no vestibular. Se você erra, o outro cara acerta, ele passa no seu lugar. Então, vocês têm que saber distinguir agora 3 funções importantes, gente. Representadas por R, O, H. Quando esse R, eu sempre subentendo que é um carbono saturado, que tem apenas simples ligações. Então, se eu tenho simples ligações e o OH, que é a hidroxila ou oxidrila, eu tenho a função química álcool.
extremamente importante, os álcoois, né? Etanóis, né? Os álcoois. Quando eu tenho assim, ó, AR, OH. Prof, eu não lembro o que é o AR. AR é um radical arila. Arila, gente, é o benzeno, o núcleo benzênico. Para quem não lembra, o núcleo benzênico tem ligações duplas e simples alternadas. Se eu tiver um OH ligado diretamente ao núcleo benzênico, eu não tenho álcool, eu tenho fenol, que tem propriedades e características diferentes do álcool. Não é a mesma coisa, então não posso dizer que um fenol é um álcool. Tá? Já vou, se me lembra que é um exercício que eu coloquei lá, que vocês colocaram que era fenol, e não era, era álcool, né? E quando o OH, a hidroxila, está ligada diretamente a um carbono insaturado, vai ter que ser diretamente ao carbono insaturado por uma dupla ligação, eu tenho a função química enol. Aqui eu tenho fenol, quando a oxidrila está ligada diretamente ao núcleo benzênico. E quando está ligada diretamente ao carbono saturado, eu tenho álcool. O exercício, se não me engano, não me lembro bem se era esse aqui, mas eu acho que era esse cara aqui que vocês colocaram como fenol. Aqui, gente, eu não tenho núcleo benzeno. Aqui eu tenho ciclohexanol. Ciclohexanol. Eu tenho um álcool cíclico, tá? Para ser benzeno, teria o quê? Ter ligações duplas e simples alternadas. Aí eu teria um fenol. Então tem que reconhecer bem a função. Se tiver um composto bem compridão lá e vão dar o OH que não esteja ligado ao núcleo benzênico, será álcool. Se estiver ligado a um carbono insaturado, é um enol. Se estiver ligado ao núcleo benzênico, é um fenol, tá? Vamos ver lá, então, já que os álcoois são tão importantes, vamos dar uma lembradinha no nome dos principais álcoois lá. Nós temos esse alquinho, vamos dar o nome oficial e usual. Esse álcool aqui, CH3, CH2OH. Esse aqui, CH3COH, CH3, álcoois, porque estão ligados a carbonos saturados. Esse aqui também é um álcool, porque está ligado, no caso, ao carboninho. Esses dois hidrogênios, um para cá, para cá, outro para lá. O H está ligado ao carbono. Vamos lembrar rapidinho o nome desses caras aqui. Nome oficial e o nome usual. Como é o nome oficial? Nós usamos o nome da raiz, sendo o número de átomos de carbono, mais a localização da oxidrila, se tiver mais do que 3 átomos de carbono, e a terminação OL. Então, OL é característico dos álcoois. Quem seria aqui? É o espírito da madeira. Esse álcool era obtido pela destilação da madeira seca. Destilação seca da madeira, perdão. Seria o MET, que é a raiz, AN, que é a saturação, e o OL, é o metanol. Ou, usualmente, a gente tem que usar a palavra álcool, né? Álcool. Daí, eu tenho que pôr a raiz aqui, a radical, aliás, onde está o álcool. Então, álcool o quê? Metil, mais a terminação ico. Então, aqui ficaria álcool metílico. Então, o metanol e álcool metílico são os mesmos, né? Nome oficial e nome usual. Sempre que você começar a matéria, você tem que dar uma revisadinha no que vocês viram anteriormente. Aqui, gente, que álcool é esse aqui? Este é o álcool comum, é o álcool que a gente usa para limpeza, né? Agora não é proibido vender álcool 92,8 graus GL, que é o álcool que a gente utilizava antigamente. Agora é 46, agora tem bastante o 70 para a gente fazer a limpeza, né? Das mãos, a asepsia das mãos. Então, quem é esse álcool? Das bebidas, né? Enfim, esse álcool aqui é o cara da hora. Como é o nome dele? Na nomenclatura oficial, quantos átomos de carbono tem? Et, então é 2. An, seria a saturação, que só tem ligações simples. E ol, a terminação, 2 átomos de carbono, não há necessidade de numerar nada. Então esse é o etanol,
que usualmente é conhecido como álcool, o que, pessoal? Álcool, 2 átomos de carbono, etil. Usa-se a raiz, ou radical, aliás, perdão, mais a terminação ico, álcool etílico. Então, falam os etilistas, que são os alcoólatras, né? São acostumados a tomar álcool etílico. Aqui, esse álcool é importante, esse álcool a gente usa para limpar equipamentos eletrônicos sem danificá-los, né? Então, eu posso utilizar esse álcool aqui. Como é o nome desse álcool? Como já tem 3 átomos de carbono, eu tenho que numerar, já na cadeia principal, que contém o maior número de átomos de carbono, onde está ligado o OH, numerar pela extremidade mais próxima ao OH. Quem manda aqui é o OH, porque ele é o dono da função química álcool. Então, eu começo, aqui tanto faz, né? 1, 2, 3. Então, qual seria a nomenclatura oficial? Então, seria aqui 3 átomos de carbono. Qual é a raiz? Prop. Prop, como tem apenas, o que, gente? Tem apenas ligações simples, então seria propan 2-ol, né? Propan 2-ol. 2, a localização da oxidrila, e ol seria o radical característico o sufixo característico da função. Esse aqui é conhecido usualmente como álcool isopropílico. Inclusive aquele álcool propílico, não sei se eu fiz com vocês, que a gente pode, quer dizer, não pode, né, mas a gente faz, que coloca na pele, com uma determinada diluição lá, não me lembro agora como é que a gente faz direito, a gente tem que dar uma olhadinha. Na pele, depois põe fogo lá, pega fogo no minutinho e apaga, né? Eu lembro do dinheirinho que a gente colocou no álcool, depois botou fogo, tá? E o dinheiro não pegou o fogo. Tem uma explicação termoquímica para isso. Mas é o álcool isopropílico que a gente usa. Esse aqui não vão confundir, tá? Isso aqui é um álcool, porque o H não está ligado diretamente ao núcleo benzênico. Então aqui eu tenho um álcool que só tem um nome, que é o álcool. O nome desse radical aqui, qual é? É o benzil. Então aqui eu vou ter o álcool benzílico. Álcool benzílico, beleza? Tá, isso é só para recordar, porque essa aula já foi dada na aula passada, né? Na aula passada de orgânica. E hoje nós vamos ver 2 funções químicas diferentes, o reconhecimento dessas funções, bem como a nomenclatura desses elementos aqui que vocês vão ter de novo, né, gente? Vamos ter que saber as 2 coisas, né? Eu acho que na orgânica a gente está um pouquinho atrasada, mas enfim, nós estamos, não tem como a gente apurar mais, né? Então hoje a gente vai estudar a função química éter. Éter. Com certeza vocês já ouviram falar nos éteres, né? O que é um éter? Sempre que a gente pensa em éter, a gente já vai lembrar de anestésico, né? Éter era usado, até pode ser, mas não, humanos acho que não usa mais, o éter como anestésico, né? Quem descobriu o éter foi um cara chamado Valérius Cordus, no século XIX, mas espera aí, não é qualquer éter, tem vários éteres, depois eu explico que éter que é utilizado foi utilizado durante muito tempo como anestésico. Então, éter, como é que eu reconheço um éter? O éter é um composto que vai ter carbono, vai ter oxigênio e carbono. Então, vai ter um oxigênio entre 2 átomos de carbono. Daquela maneira de R lá que a gente faz, é R, O, R. Então, sempre que eu tiver oxigênio entre 2 carbonos, eu vou ter um éter, função química éter, tá? Pra gente lembrar, ó, coqueter, né? Coqueter. Ou então, éter, terror, R-O-R, sendo R carboninho, é terror. O coqueter, para a gente lembrar a função química éter, certo? Muito bem. Como é que nós... Assim, a classificação dos éteres. Bem, se o oxigênio estiver ligado a 2 radicais que são iguais dos 2 ladinhos,
eu tenho o éter que é classificado como éter simétrico. Se eu tiver o O ligado a, por exemplo, CH3 e CH2, CH3, por exemplo, eu tenho dois radicais diferentes ligados ao oxigênio. Então, eu tenho um éter assimétrico. Muito fácil. Simétrico, o O ligadinho a dois radicais iguais. Assimétrico, a dois radicais diferentes. Pronto. Nomenclatura. Então, na nomenclatura do éter, nós vamos ter sempre a nomenclatura oficial, nomenclatura, e a nomenclatura usual. Na nomenclatura oficial, e agora vocês vão conhecer um novo radical, gente, que é o radical alcoxi. Radical alcoxi é assim, por exemplo, CH3, que a gente chama de metil, né? Quando tiver um oxigênio e a valência livre estiver no oxigênio, eu tenho o radical metoxi. Então, em vez de eu falar metil, eu vou falar metoxi. Se tiver aqui, que é o radical etil, mas esse til estiver ligado a um oxigênio, a valência livre estiver no oxigênio, é etoxi. E assim por diante. Por exemplo, se tiver esse aqui, quando eu tenho o radical livre ligado diretamente ao núcleo benzênico, eu tenho o fio do fenil. Mas se tiver um O aqui, eu tenho o radical fenoxi. Então, é metoxi, etoxi, propoxi, butoxi, pentoxi, fenoxi, benzoxi, lá se nós tivermos outros radicais lá, né? Tá, então, nomenclatura. Nós vamos pôr no éter o nome do radical alcoxi mais simples. Radical alcoxi. O que é radical alcoxi? Metoxi, etoxi, propoxi, butoxi. Radical alcoxi mais simples, quer dizer, formado por menor número de átomos de carbono, mas aqui vai o hidrocarboneto correspondente. Aqui no caso vai ser metano, etano, propano, butano. Então, já vou dar exemplo. Digamos que eu tenho este éter aqui, CH3O, CH3. Vamos ter esse aqui, CH3O, CH2, CH3. Como é que a gente vai dar o nome oficial? CH3, CH2O, CH2, CH3. Vamos pôr um diferente aqui então agora. O e o CH3, por exemplo. Né? Que nomes, como é que eu vou fazer a nomenclatura? Éter. Éter porque eu tenho O ligado entre dois átomos de carbono. Não posso mais esquecer dessa visualização. Aqui, o que é um éter? Tem que reconhecer, né? Bem, como é que eu dou o nome? Eu vou achar o radical alcoxi mais simples, que é aquele que tem o menor número de átomos de carbono. Aqui é igual, é um éter simétrico. Então, vou pegar esse radical aqui, né? Tanto faz, pegar de um e de outro. Então, eu vou dar o nome do radical alcoxi, que é metoxi, né? Um carboninho só. Metoxi, o quê? E o nome do hidrocarboneto correspondente. O hidrocarboneto correspondente com o átomo de carbono é metano. Então, metoxi, metano. Geralmente no nome oficial a gente usa o nome do hidrocarboneto. No usual a gente usa o radical. Então, metoxi, metano. Esse aqui seria o quê? Então, eu tenho que olhar bem com quem o oxigênio está ligado. Está ligado com o metil aqui e aqui com o etil, com dois carboninhos. Então, qual seria o radical alcoxi mais simples? Esse, né? Com menor número de átomos de carbono. Então, que radical é esse? Não é mais metil. Como está com oxigênio, é metoxi. Então, ele vai ser metoxi. E outra parte do nome vai ser correspondente ao hidrocarboneto. Com dois átomos de carbono é etano. Então, é metoxietano. Metoxietano, tá? Metoxietano. Esse aqui que é o éter de farmácia, que a gente diz é o éter utilizado, então, como o éter sulfúrico, ele é chamado também, é o éter
usado como anestésico. Esse éter aqui, então, diz os livros de química, né? Eu não lembro qual livro que é que eu li isso aqui uma vez. Que nas festinhas, né, do pessoal lá, eles gostavam muito de pegar éter e ficar cheiradinho. Fazer a cabeça, desde aquele tempo, né? Gostavam de cloroforme, de éter. Lembra do cloroforme? Vamos lembrar do cloroforme? O cloroforme é um derivado halogenado. Esse aqui é o cloroforme, não esqueça, também foi utilizado como anestésico. Mais tóxico do que esse aqui. Então esse aqui, então eles gostavam de ficar cheirandinho o éter lá, né? Inclusive a lança-perfume tem o éter e tem o loló, que o povo fala, tem éter e tem cloroforme. Então o cloroforme, ou éter, eles gostavam de cheirar, mas cheirava um pouquinho, tal, sei lá, ficar tontinho pra quê? Ficar tontinho, né? Mas enfim, não vou discutir os gostos deles lá. E havia os escravos, queriam que o escravo cheirasse o tal do éter, e ele não queria cheirar. E o pessoal queria que ele cheirasse, estava tudo já meio alteradinho, né? Pegaram o escravo na marra lá e fizeram ele cheirar o éter, esse éter aqui. E o escravo se debateu tal e cheirou aquilo com mais profundidade, né? E o que aconteceu com ele? Ele lá, tá, caiu duro. Aí o pessoal, meu Deus, matamos o escravo, né? E tinha um médico na festa lá, e o médico foi olhar e estava, então, monitorando o escravo e viu que ele teve uma rápida modificação na sua pressão arterial, na sua pulsação, até na sua respiração, mas ele parecia tranquilo, não estava morto não. Ele estava, na verdade, ó, para lá de Bagdá, né? Aí, depois de um certo tempo, ele acordou normal, e esse médico teve, então, a ideia de utilizar o éter como anestésico, né? Talvez ele tenha testado primeiro em animais e depois em seres humanos. Que coisa boa, porque pensa fazer uma cirurgia sem nenhuma anestesia, deve ser coisa tenebrosa, né? E era no cacete ou então dava álcool para a pessoa beber para poder aguentar. Então, esse aqui, como é o nome dele? Você vai achar primeiro, como os dois radicais são iguais, né? Então, vai ser esse que é o éter principal aqui, né, gente? É o etoxietano. Etoxietano, porque tem dois átomos de carbono ali, etoxietano. Aqui, qual seria o radical mais simples? Esse radical é bem mais complexo do que esse aqui, então vamos pegar esse como mais simples, vai ser o quê? Vai ser o metoxi, né? Metoxi, o quê? Metoxibenzeno, esse cara aqui é o benzeno, aqui tem que usar o hidrocarboneto, nada de radicais. Metoxibenzeno. Metoxibenzeno. Então, assim, são os nomes oficiais dos éteres, tá? Nomes oficiais dos éteres. Vamos partir agora para a nomenclatura usual dos éteres. Como é que eu dou o nome usualmente para os éteres? Eu não queria apagar, porque depois eu vou fazer os mesmos compostos aqui. Como é que eu dou o nome oficial e usual? Oficial nós já vimos, agora o usual. Como é que eu vou dar nome para eles? Usualmente falando, senão fica muito comprida, essas aulas ficam retornandinho, né? Então, nomenclatura, esse aqui era o CH3O, CH3, coquetel ou éter. Então, nomenclatura usual. Na nomenclatura usual, quando eu estudava era bem diferente, gente. 79 teve uma nomenclatura, e 93 teve outra nomenclatura, e agora, pelo jeito, tem outra. Porque eu aprendi, na minha cabeça ficou a nomenclatura antiga, mas enfim, eu tenho que me esforçar para aprender a nova. Porque parece que fica incrustado lá na cabeça da gente aquilo que a gente já aprendeu, né? Então, na nomenclatura usual nova, você tem que usar o nome dos radicais ligados ao O, em ordem alfabética e com a terminação ico, e depois terminando éter. E ainda tem que separar os dois radicais pelo E. Então, quais são os radicais que estão ligados aqui ao oxigênio? Radical metil. Como é o mesmo radical, eu vou falar assim. Então, dimetílico éter, meu Deus, metílico éter, dimetílico éter. Muito complicado essa. Nem tem aqui na apostila esse bendito aqui, né? Desculpa, esse aqui também é um nome que não usa mais esse éter na fruta. Éter, perdão.
Pode usar daquele jeito lá, mas fica muito complicado. Vamos pegar um tipo de nome para a gente não fazer confusão. Éter dimetílico. Éter dimetílico. Quando o éter for simétrico e tiver dois radicais iguais ligados ao oxigênio, você pode dispensar esse di. Porque se eu disser éter metílico, eu tenho que saber que para ser éter tem que ter dois carboninhos. E se eu só mencionar a palavra metílico, já está subentendendo que tem metil dos dois lados, tá? Então, éter dimetílico ou éter metílico, simplesmente. Esse aqui tem dois radicais ligados, né? Então, vamos ver lá. Você vai dar o nome éter, vai colocar a palavrinha éter, tá? Como a gente faz na nomenclatura usual dos álcools, você também põe álcool, né? Então, éter, o que você vai pôr aqui? Quais são os radicais? Metil e o radical etil. Em ordem alfabética, vem primeiro o etil. Então, você vai pôr éter, etil, mais a terminação ico dos álcools lá, porque na verdade os ésteres, o primeiro éster obtido foi pela reação entre um álcool e o ácido sulfúrico. Então, éter etílico e o outro radical, em ordem alfabética, metílico. Metílico. É uma nomenclatura chatinha, né? Éter etílico e metílico. Esse que é o éter comum, que é o etoxietano na nomenclatura oficial, vai ser o quê? Éter, o quê, pessoal? Éter dietil, mais ico, dietílico, ou simplesmente éter etílico, tá? Esse aqui, éter em primeiro lugar, né? Éter o quê? Em ordem alfabética, que radicais eu tenho aqui? Metil ligados ao oxigênio, metil e o radical fenil. Não tiver ligado diretamente ao núcleo benzênico, que é fenil. Se tivesse um CH2 aqui, seria o benzil. Então, esse é o radical arila. Metil e fenil. Então, éter, que em ordem alfabética vem primeiro. Fef, depois N. Então, éter fenílico e metílico. E metílico. E assim, gente, nós temos então a função química éter, caracterizando a presença de um oxigênio entre dois átomos de carbono, ou pode ser também, por exemplo, assim, ó, que éter seria esse aqui, ó, pessoal, entre dois radicais arila. Arila são radicais que têm a valência livre ligada diretamente ao núcleo benzênico. Que éter seria aqui? Seria éter, como é que é? Éter difenílico ou éter fenílico. É um éter que está ligado, o oxigênio está ligado a radicais arila, que são então o núcleo benzênico, né? Qual seria o nome oficial desse aí? Como é que a gente poderia colocar? Fenoxibenzeno. Fenoxibenzeno, tá? Então seria o radical mais simples, como aqui não tem mais simples, os dois são iguais. Seria o radical fenoxi e o nome do hidrocarboneto correspondente, benzeno. Fenoxibenzeno. Você tem uma porção de exercícios lá para dar nome para os éteres. E hoje em dia éter é usado como solvente. Também pode ser usado como anestésico, mas não acho que para seres humanos. Hoje tem muitas, como é que a gente diz? Muitos anestésicos, né, que são muito bons. E o éter, ele tem um problema muito sério, porque o ponto de ebulição dele é muito baixo. O éter sulfúrico, que é aquele éter etoxietano, ou éter dietílico. O ponto de ebulição dele é de 34,6 graus. Então, ele pode causar incêndios nas salas de cirurgia, né? Ele é extremamente inflamável. Então, causa incêndio, imagine, nem tem como a razão de usar o éter hoje em dia. Continuando aqui, mais uma função química. Vamos lá, vamos revisar, não tem problema. RH, hidrocarboneto. RX, derivado halogenado. ROH, álcool. AR, que é o núcleo benzênico aqui.
OH, fenol. Uma ligação dupla com OH, nós temos a função química enol. E agora, éter, R-O-R, éter, lembrem lá, éter, R-O-R, nós temos R sempre o carboninho, nós temos o éter. E nós vamos começar agora com um composto extremamente importante, que faz parte da nossa vida direto, que vem a ser os ácidos carboxílicos. Muito importante que vocês aprendam bem a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, porque nós vamos ter muitas outras nomenclaturas derivadas dos ácidos carboxílicos. Então, aprendendo aqui, vai ser mais fácil aprender os outros carboxílicos, tá? Então, como que eu vou reconhecer? Em primeiro lugar, reconhecer a função química. Um ácido carboxílico vai ter dois radicais aqui ligados. Esse radical é desconhecido de vocês ainda. Esse radicalzinho aqui, ó, C dupla O, é conhecido como carbonila. É a carbonila, tá? Se eu ligar a carbonila com um cara conhecido de vocês, que é a oxidrila ou hidroxila, nós vamos ter o ácido carboxílico. Então, unindo os dois aqui, nós vamos ter este C dupla O, OH, ou COOH, tá? Isso aqui vai ser o radical característico dos ácidos carboxílicos, certo? A carbonila ligada à hidroxila, carboxila, certo? Carbonila mais oxidrila, carboxila. Carboxila. Legal? E também pode ser representado desse jeitinho aqui, COOH. Dois olhinhos aqui, né? Dois olhinhos aqui, a carboxila, certo? Muito bem. Sabendo reconhecer os ácidos carboxílicos, como nós classificamos os ácidos carboxílicos? Bem, tem compostos que têm apenas uma carboxila, tá? Compostos com uma única carboxila. Vamos pôr um carboninho aqui. Que vai ser ácidos monocarboxílicos. C dupla O, OH, C dupla O, OH, será um ácido dicarboxílico, porque nós temos duas carboxilas. Se por um acaso nós tivermos três carboxilas, nós teremos um ácido tricarboxílico, tá? Hoje nós nem vamos estudar isso aqui, muito complicado, né? Então, ácidos monocarboxílicos, dicarboxílicos e tricarboxílicos, certo? Reconhecemos um ácido carboxílico, aquele que tem a carboxila, ou seja, a carbonila ligada a um oxidrila, a um OH, que eu vou ter então a carboxila, certo? Reconhecendo, nós vamos agora ter que dar nome aos ácidos carboxílicos. Primeiro vamos dar nome aos ácidos monocarboxílicos, a nomenclatura oficial. Como é que eu dou nome oficial para os ácidos carboxílicos? Vamos lá. O mais simples dele é esse. Dupla O, OH e um hidrogeninho só, tá? Vou deixar bonitinho aqui que depois vou dar o usual também com esses mesmos exemplos. Todos eles são importantes, então vou ter que pôr todos eles. C dupla O, OH, aqui o CH3. Né? Aqui, C, dupla O, OH, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, C, dupla O, OH. Vamos por enquanto esses aqui. Como é que eu dou o nome oficial para esses carinhas aqui? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo diferente, mas acho que aqui nem tem todos os. Então, eu vou dar o nome assim.
Raiz remete, et, prop, but, né, que a gente já conhece. A saturação entre átomos de carbono, essa dupla aqui não conta, isso aqui não conta como carbono insaturado. O carbono é insaturado, mas a cadeia é saturada, né? E a saturação e mais a terminação característica dos ácidos carboxílicos é oico. Então, o sufixo que caracteriza a função química ácido é oico. Então, como seria o nome desse cara aqui? O nome oficial, pela IUPAC. Então, seria o met, né? Por ter ligações simples entre o carbono e outros compostos. Carbono que nem tem, metanoico. Então, por ter um carbono só, ligações simples, oico, que é característico da função química ácido, tá? No meu tempo, a gente chamava ácido metanoico. Na apostila, eles não trazem o nome ácido na nomenclatura oficial. Então, vou ficar com... Tem que dar o que a apostila atrás, né? Então, ele não põe ácido. A gente sabe que o oico já é característico de ácido. Então, esse aqui com 2 carboninhos seria quem? Né? Porque só tem ligação simples entre carbonos. E oico, que é a terminação característica do ácido. No ácido etanoico, né? Esse aqui, pelo mesmo jeitinho, seria o quê? 1, 2, 3, seria o propanoico. E esse aqui seria o 1, 2, 3, 4, butanoico. Um exemplo que a apostila dá que eu não pus ali seria o ácido benzoico, tá? É C-O-O-H, seria o ácido benzeno, vem da benzeno, então é benzoico, só tem um nome, tá? Esse aqui só tem um nome, não é usual oficial, só o nome de ácido benzoico. Muito bem, então, agora aqui, gente, ó, se por um acaso tiver um radical, digamos que tem um radical aqui, CH2, CH3. Sabe aquele jeitinho que a gente falava desde o começo? Acha-se a cadeia principal que contém o maior número de átomos de carbono, que lógico contém o agrupamento carboxila. A gente vai contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! A cadeia principal é esta aqui, que contém o maior número de átomos de carbono. Isso a gente vai usar em tudo quanto for composto, tá? Bem, aqui, graças a Deus, não tem dúvida nenhuma. O carbono 1 é o carbono da carboxila, sempre. Então, nós contamos, esse é o carbono 1, não interessa onde esteja o radical. Não vou numerar a partir da extremidade mais próxima ao radical. Sempre o carbono 1 será o carbono da carboxila. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como seria o nome deste fulano aí? Seria 3-metil, o quê? Quantos carbonos tem? 5. Então, 3-metil pentanoico. 3-metil pentanoico, tá? 3-metil pentanoico. Eu diria ácido 3-metil pentanoico. Não tem problema pôr o ácido na frente, senão fica tão esquisito o nome, né? Muito bem. Agora, nós vamos ver a nomenclatura oficial nós vimos até agora, que é a raiz, mais a saturação, que a gente vai trabalhar por enquanto só com ácidos saturados, então é AN, e mais a terminação oico, característico dos ácidos carboxílicos. Como que é a nomenclatura usual? Bem, a nomenclatura usual, gente, ela vem, na verdade, da origem do ácido, tá? Não é nenhuma regra de nomenclatura, raiz, nem isso, nem aquilo, nem aquele outro. É da onde que o ácido provém, no caso, tá? Da onde que o ácido provém, da onde que ele quem é que produz esse ácido é que o nome usual é dado. Esse ácido aqui, que é o metanoico, ele na verdade existe na picadura
de determinadas formigas. Não sei se vocês já foram algum dia picados por aquela formiguinha que dói, que arde, que incomoda, que inflama às vezes para pessoas sensíveis, porque essas formigas injetam na sua picada esse ácido aqui, que é o ácido metanóico, e que, por existir nas formigas, é chamado de ácido fórmico. Aqui sim usa-se a palavrinha ácido fórmico, porque veio das formigas. Por favor, gravem esses nomes que nós vamos usar nas funções que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, o ácido fórmico. Inclusive, até quando eu trabalhava na farmácia, um dia um senhor veio com um vidrinho onde tinha um monte de formiga lá dentro, e ele queria que eu vendesse álcool de cereais, porque ele iria fazer um macerado daquelas formigas e passar nas suas articulações que doíam. E depois eu fiquei encucada, né? Será isso? Daí eu fui olhar nos livros mais antigos, das medicinas caseiras lá, eles faziam eles maceravam as formigas, faziam uma destilação em água, né? Faziam uma destilação daquelas formigas para realmente fazer um unguento, né, que eles diziam lá, do ácido fórmico. Esse aqui, ele dá o cheirinho e o gosto característico do vinagre. Então, esse é o ácido que está no vinagre. Não que o vinagre seja constituído só por ele. Cerca de 3 a 4% do vinagre é constituído por esse ácido aqui, que é o ácido da nomenclatura oficial é o etanóico, na nomenclatura oficial é o ácido acético, que vem justamente do vinagre, acetum, quer dizer vinagre, do latim acetum. Então, ácido acético, o ácido acético é o ácido do vinagre. 3 a 4% do vinagre é constituído por esse ácido acético, certo? Esse aqui, ele vem em alguma gordura, misturado com outras substâncias, mas em algumas gorduras de certas substâncias tem esse ácido, que em latim também é chamado de propion, primeira gordura. Então, e o nome dele, devido a isso, é chamado de ácido propiônico, primeira gordura inicial, como a gente pode dizer, propion, né? Propionico, tá? Então, porque tem em algumas substâncias tem essa gordurinha aqui, que é chamada então de gordura primeira gordura, gordura inicial, sei lá, primeira gordura, ácido propiônico. E esse aqui, esse ácido, 1, 2, 3, 4, o ácido butanóico, ele existe na manteiga, com outras substâncias, claro. E na manteiga, quando ela está rançosa, a gente sente mais ainda, porque ele oxida, então, né? Sente o cheiro do ranço da manteiga, né? Então, devido à presença desse ácido aqui, que é o ácido butanóico, butter, manteiga, ácido butanóico, butanóico é o nome oficial, perdão, butírico, butter, manteiga, butírico, está presente então na manteiga. Então, por favor, esses nomes aqui usuais são muito importantes, a gente tem que gravar. Ácido fórmico, ácido acético, ácido propiônico e o ácido butírico. Ainda tem um também que é importante, que a gente vende na farmácia quando a pessoa está muito ansiosa, não está conseguindo dormir direito e não quer tomar nada controlado, né, receita azul, ela pode tomar produtos naturais, como por exemplo a maracujina, tem gente que com maracujina fica calminho, e esse ácido também, ele é extraído de uma plantinha que é valeriana, né, que é um ácido valérico, tá? Ele é usado como um calmante bem fraquinho. CH3, CH2, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5. CH2, CH2. Seria o ácido pentanóico. O ácido pentanóico usualmente é conhecido como ácido valérico. Ácido valérico. E daí, gente, a gente vai tendo, à medida que vai aumentando o número de átomos de carbono, o ácido carboxílico vai se tornando fedidinho.
Vocês lembram, sabe, né? Que vocês dizem assim, putz, você não tomou banho hoje, o que aconteceu? Suou, ando de bicicleta, tem um budum danado, né? Que a gente não sabe, ui, mas aquele cara tá com budum, não tomou banho. Porque nós expelimos ácidos carboxílicos. E como nós temos pequenas diferenciações no nosso metabolismo, nós emanamos ácidos carboxílicos diferentes, o que faz, por exemplo, com que um cachorrinho, ao sentir o cheiro da sua blusa, consiga te achar. Só o cachorro, por ter aquele olfato hiperdesenvolvido, isso é por causa dos ácidos carboxílicos que nós emanamos, que a gente expele através da nossa transpiração, e tem um cheirinho meio desagradável, né? Principalmente, tem pessoas que têm mais, assim, um cheiro, o metabolismo dela, sei lá, né? Que metabolismo que é que tem um cheirinho mais forte. Tanto é que com 6 átomos de carbono nós temos o ácido capróico, depois com 8 caprílico e cáprico, que o próprio nome capróico, caprílico e cáprico nos lembra de cabra, que são realmente o cheiro de cabrito, de bode, cheiro ruim mesmo, budum bode, né? Os ácidos carboxílicos têm esse cheiro ruinzinho a partir de cadeias maiores. E as cadeias maiores ainda, com muitos átomos de carbono, vão constituir, só que a gente vai estudar isso mais tarde, então agora eu não vou entrar em detalhe, mas nós vamos estudar que cadeias carbônicas longas, tá? De mais de 12, 13, 15, 16 átomos de carbono, nós vamos ter os ácidos graxos. Então, ácidos graxos são gorduras, são óleos, que são ácidos carboxílicos de cadeias muito grandes, tá? Nós vamos estudar isso quando estudarmos lipídios. Nós vamos estudar proteínas, lipídios, carboidratos. E quando estudarmos lipídios, nós vamos falar em ácidos graxos de cadeia longa, que são, então, ácidos carboxílicos normais. Desse aqui, vão ter o C-O-OH, mas de cadeia bem grandona, tá? Nem vou falar sobre eles hoje, tá? Porque senão fica muito extensa a aula. Só um pouquinho aqui, gente. O ácido valérico tem 5, né? Também é um ácido pentanóico na nomenclatura oficial. Digamos lá que ele tenha um radical aqui, tá? Vai ter um CH3. Como eu quero a nomenclatura usual, cuidado aqui, tá? Se fosse a nomenclatura oficial, como seria? A carboxila sempre será o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós teríamos o 3-metilpentanóico. 3-metilpentanóico seria o nome deste ácido. Na nomenclatura usual, cuidem bem. Na nomenclatura usual, nós vamos usar as letras gregas, tá? Do alfabeto grego. Então, alfa, beta, gama, teta, né? Alfa, beta, gama, teta. O carbono alfa é o carbono vizinho ao carbono da carboxila. Quando nós vamos estudar aminoácidos que vão dar origem às proteínas, nós vamos estudar ácidos alfa carboxílicos, né? Então, carbonos alfa carboxílicos é aqueles que tem no carbono alfa, no carbono alfa é o carbono vizinho ao carbono da carboxila. Então, alfa, beta, gama. Eu não sei fazer como é que é teta, como é que a teta é assim, acho. Sei lá, não sei, a gente não usa cadeias muito compridas, né? Então, aqui seria o quê? O nome desse ácido seria ácido, aqui alfa é o carbono vizinho, o carbono 2, tá? Ácido beta, metil, o quê? Valérico, que é o nome, então, usual, beta-metilvalérico. Difícil quase não pedem ácidos carboxílicos de cadeia mais longa, os nomes oficiais, os nomes usuais, tá? Fiquem tranquilos. Acho que até o ácido valérico, vocês sabendo, que é o ácido fórmico, ácido acético, propiônico, butírico e até o valérico já tá bom, tá? Muito bem. E nós temos ainda os benditos ácidos dicarboxílicos, né? Que tem 2 carboxílicos, que eu já vou dar o nome oficial e usual junto, tá, gente? Então, os ácidos dicarboxílicos, 3 são importantes para nós. Esse aqui, tá? Que tem 2 carboninhos só, que é o ácido, o quê? É o ácido
dioico. Dioico. Por que eu ponho o? O por uma questão de fonética. Seria etandioico. Ponho o aqui para fazer, fica melhor a pronúncia. Então, ácido etanodioico. Que na nomenclatura usual, então isso aqui é oficial, na nomenclatura usual, vem a ser o ácido etanodioico, é o ácido oxálico. Ácido oxálico dá origem ao oxalato, que está presente nos tomates bastante, que dá os uratos depois para as pedrinhas nos rins, né? Dá lá os, como a gente chama, litíase renal. Então aqui, etanodioico cria ácido, aqui oxálico, nada, o que eu falei? Não é ácido oxálico, oh meu Deus, oxálico. Ácido oxálico é o nome usual. Ah, professora, como é que eu vou gravar isso? Não sei, tem que gravar, fazer o quê? Eu também gravei. Na época eu estava estudando, ia fazer o quê, né, gente? Só mais um aqui. 1, 2, 3, dupla O. Ó, agora eu sei que eu estou extrapolando o horário, mas eu vou fazer o quê, gente? É matéria, não posso deixar pelas metades. Aqui é o ácido propanodioico, né? Propanodioico, que é usualmente conhecido como ácido malônico. Ácido, daí fico nervosa porque está apurado e daí não sai nada. Ácido malônico. Malônico. E o ácido com 4 átomos de carbono, que vem a ser o ácido butanodioico, com 2 carboxílicas, que é o ácido... Chega então. Até a próxima, gente!